Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá ok? Continuando a nossa aula sobre equação do segundo grau, tá? Na aula passada nós trabalhamos aí equação do segundo grau incompleta, no caso em que C é zero, né? Aí nós vimos como resolver equações sem precisar usar a fórmula de delta, apenas botando o fator comum em evidência, não foi isso? E vocês conseguiram resolver, tá certo? E eu vi que vocês estão começando a aprender e é isso que importa, tá? Hoje, no caso, nós vamos partir para a equação do segundo grau incompleta, segunda parte, tá bom? Nós vamos resolver equações agora, no caso em que B é zero. Então, como que a gente faz para resolver equações de segundo grau completa, no caso em que B for zero, sem precisar usar a fórmula de Bhaskara, sem precisar usar a fórmula resolutiva, tá bom? Por enquanto, nós ainda não estamos usando essas fórmulas de Bhaskara e a fórmula, no caso é a fórmula resolutiva, tá? Nós estamos apenas vendo equações de segundo grau incompleta, que dá para resolver sem precisar usar a fórmula resolutiva. Perfeito? Vamos lá. Então, hoje nós vamos trabalhar equações desse tipo aqui. Ó. A forma da equação do segundo grau incompleta quando o b for zero, nesse caso, é dessa forma aqui, pessoal. Ó, ax ao quadrado mais c igual a zero. Então nós vimos que o único coeficiente que não pode ser zero é o b e o c pode ser zero. E nesse caso, vocês estão observando ó, que só tem dois coeficientes, que é o coeficiente a e o coeficiente c, tá? Só lembrando que coeficiente, quando eu falo coeficiente, estou me referindo a números reais. São números que fazem parte aí do conjunto dos números reais. Pode ser uma raiz quadrada, pode ser um número racional, pode ser um número inteiro, natural, perfeito? Então, esses coeficientes aí são números reais. E o único coeficiente que não aparece aqui, ó, é o coeficiente b. O a e o c aparecem. E nós estamos diante de uma equação do segundo grau, por quê? Porque o grau do termo ax é 2. Ok? Então, como que nós vamos fazer para resolver equações do segundo grau no caso em que o b é igual a zero? Professor, será que eu tenho que botar o fator comum em evidência como nós fizemos da vez passada? Não, tá? Quando o b for zero, nós vamos resolver logo direto, tá bom? Vamos ver como que funciona? Vem comigo. E aqui tem alguns exemplos, tá? Botei aqui alguns exemplos para vocês perceberem que essa equação aqui, ó, é uma equação do segundo grau incompleta, quando b é zero. Vocês estão percebendo que o coeficiente a, aqui, ó, o coeficiente a que não aparece, mas ele está bem aqui escondidinho, ó, tá? É 1, tá? O coeficiente a é 1. Aí nós temos aqui também o coeficiente c, que é mais 10. Então percebendo aí que o único coeficiente que não aparece é o b. Então, nesse caso aqui, o b é igual a zero. Perfeito? Então, aqui, ó, o coeficiente a é 2 e o coeficiente c é menos 16. Novamente, o coeficiente b é igual a zero. Então, aqui são apenas alguns exemplos para vocês perceberem que quando vocês estiverem diante de uma equação no segundo grau incompleta, quando b é zero, tá? Para vocês verem como que faz para localizar os coeficientes e mais na frente vocês vão aprender como resolver. Perfeito? Olha aqui mais um exemplo. Quem é o coeficiente A aqui que não aparece? O coeficiente A é 1, o coeficiente C é menos 4. Então, novamente, nós temos que o coeficiente B é zero. Aqui, quem é o coeficiente A, professor? É menos Y ou é menos 1? É menos 1, porque aqui na frente, ó, desse y tem um menos 1. Esse menos 1 é tímido, né? Ele não aparece, mas ele tá aqui, ó. O A é menos 1, o B não tem e o C, quem é? O C é mais 7. Perfeito? Nós vimos que o coeficiente C é o termo independente da equação. Então aqui, ó, o B também é zero. Então vocês estão percebendo que o B também vai ser zero aqui, né? O B vai ser zero aqui. Por quê? Porque o A, ó, observe que o coeficiente A é uma fração. Pode ser fração? Pode. Como eu falei para vocês, pode ser números racionais também, tá? E aqui o coeficiente C, quem é? É menos 81. Ok? Então aqui nós temos alguns exemplos para vocês verem que também existem equações do segundo grau incompleta quando B é zero. E agora nós vamos resolver na
prática, perfeito? Nós vamos ver agora como resolver uma equação do segundo grau incompleta quando b é zero, quando o coeficiente b for zero, perfeito? Professor, e agora, como é que nós vamos resolver essa equação aqui? Nós temos essa equação aqui, pessoal, ó, x ao quadrado menos 4 igual a zero, tá? Professor, e agora? Observe que o primeiro termo é x ao quadrado, o segundo termo é menos 4. Dá para botar em evidência? Não. Por que que não dá? Porque nós vimos que só vou colocar em evidência quando o coeficiente c for zero. E agora, como que eu faço para resolver quando o coeficiente b for zero? Muito simples, ó. O que é que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos observar que esse menos 4 aqui, ó, ele pode passar para o segundo membro da equação, não é verdade? Quando eu falo passar, eu já expliquei para vocês que eu estou adicionando. Quando eu adiciono um número oposto, então eu vou adicionar quem aí? Eu vou adicionar o oposto de menos 4. Quem é o oposto de menos 4? Mais 4. Então, quando eu falo que eu vou passar o menos 4 para o segundo membro, eu estou dizendo que eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar mais 4 em ambos os membros da equação, perfeito? Então esse menos 4 aqui, ó, ele vai passar para o segundo membro, ele vai vir para cá, ó. Só que quando eu passo esse número para o segundo membro, ele vai vir com o sinal trocado, perfeito? Então vai ficar como? Mais 4, certo? Então vai ficar mais 4, 0 mais 4. Show de bola? Então vai ficar como? Vai ficar aqui x ao quadrado é igual a 4, certo? 0 mais 4 dá o próprio 4. E agora nós vamos observar que nós estamos diante, ó, de uma equação, ó, do segundo grau aqui, ó. Só que essa equação ela dá para ser resolvida normalmente como? Passando esse 2 aqui, que está na forma de potência, nós vamos passar para o segundo membro na forma de raiz. Tá ok? Então esse 2 aqui que está na forma de potência, ele vai passar para o segundo membro na forma de raiz. Então como é que vai ficar? Ó? Vai ficar assim, ó, x, tá? Igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, certo? Professor, então quer dizer que esse 2 se transformou em raiz quadrada? Perfeito, tá certo? Então esse 2 ele se transformou em raiz quadrada, mas professor, aqui é o 2, para onde que foi esse 2? Está bem aqui no índice, ó, tá? Tá bem aqui no índice, ele não precisa aparecer, tá? Toda vez que não aparecer aqui, ó, é porque lá no índice, o índice é 2, então é raiz quadrada, tá ok? Se aqui fosse 3, aí aqui seria 3, aí no caso apareceria, mas como nós estamos diante de uma equação do segundo grau, então aqui é 2, então a raiz vai ser quadrada. Por que que nós botamos mais ou menos? Porque a raiz ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, tá ok? Então vai ficar igual a raiz quadrada de 4, mais ou menos quanto? Raiz quadrada de 4. Então raiz quadrada de 4 é 2, então vai ficar mais ou menos 2. Então essa daqui é a nossa solução. Aí você pode vir aqui, ó, botar S de solução, tá? S de solução, perfeito? E pode botar entre chaves, ó. Pode botar menos 2, tá? E mais 2. Então essa daqui é a nossa solução final. Perfeito? Vamos fazer mais uma. Como é que funciona? Olha só. Então novamente aqui, ó, nós temos o coeficiente A e o coeficiente C. Então não tem o coeficiente B. Então nesse caso, nós já estamos sabendo aí que o coeficiente B é zero. Então como é que nós vamos resolver? Novamente, ó, esse menos 50 eu já posso passar para o segundo membro, na verdade, de modo inverso. Então vai ficar mais 50, tá ok? Então como é que vai ficar? Vai ficar 2x, vai ficar 2x ao quadrado igual a 0 mais 50, tá ok? Esse zero aqui, ó, eu nem poderia botar. Estou botando para você aqui, o número que tiver lá não altera o sinal. Só vai alterar o sinal esse cara aqui que está passando para o segundo membro. Então como é que vai ficar? Vai ficar
2x ao quadrado igual a 0 mais 50, 50. E agora, professor, o que é que nós vamos fazer? Ó, nós estamos aqui diante, ó, de uma equação do segundo grau, sendo que eu posso, ó, eliminar esse 2 aqui, ó. Eu posso eliminar esse 2. Então, como que eu posso fazer? Eu posso dividir ambos os membros da equação por 2. Perfeito? Se eu dividir ambos os membros da equação por 2, o que que acontece? Eu posso cancelar, ó, eu posso cancelar esse 2 com esse 2, tá? Por que que eu dividi por 2? Porque eu posso cancelar aqui, ó, 2 dividido por 2. Perfeito? E eu dividindo aí, vai dar, né, como resposta quem? X ao quadrado igual a 25, tá? 25 por quê? Porque, ó, 50 dividido por 2 dá 25. Perfeito? Aí nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no exercício passado. Esse 2 aqui está na forma de potência, vai passar para cá na forma de raiz, né? Então, como é que vai ficar, senhores? Vai ficar x, perfeito? X igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25, que então vai ficar igual a mais ou menos 5. Então, qual é a nossa solução? Mais ou menos 5, tá? Eu vou colocar bem aqui nesse espaço aqui, ó, que não tem muito espaço, vou botar aqui em cima, que é a solução, tá? A solução, nesse caso aí, né, vou botar aqui mesmo, que a solução, aqui embaixo mesmo, a solução é quem? Menos 5 e mais 5, perfeito? Então tá aí a nossa resposta. Vamos fazer mais uma. Olha só, novamente, quem é o coeficiente A aqui? O coeficiente A é 1 e o coeficiente C, tá ok? É menos 100. Então, o único coeficiente que não aparece é o coeficiente B. Então, B é 0. Vamos resolver. Esse menos 100, né? Ele vai passar para o segundo membro, tá certo? Como mais 100. Então, eu vou deixar ele quietinho aqui, tá? Nós já sabemos que ele vai passar para o segundo membro. Então, vai ficar como? Y ao quadrado é igual a 100, tá? Então, não vou nem botar mais aquele zero, tá ok? Então, não vou nem botar mais aquele zero, esse zero aqui, porque ele não vai fazer diferença alguma. Então, colocando aqui o resultado, vai ficar como? Vai ficar aqui y é igual a... Então, esse 2 aqui, ó, novamente, ele vai sair dessa forma de potência, vai passar na forma de raiz, né? Vai ficar, então, mais... né? Deixa eu apagar aqui. Mais ou menos a raiz quadrada de 100, não é verdade? Ah, professor, então quer dizer que o y vai ser igual a mais ou menos, professor, raiz quadrada de 100 é 10. Show de bola. Então tá aí. Deixa eu só arrumar aqui esse mais ou menos aqui. Mais ou menos. Então quer dizer o quê? Que a solução final, né? Solução finish é igual a quem? Menos 10 e mais 10. Professor, se eu quiser botar só menos 10 e 10, precisa botar esse sinal de menos, esse sinal de mais aqui na frente do 10? Não, não precisa, mas nós estamos resolvendo agora. Então, se você for bem detalhista no começo, não vai errar mais na frente. Tá ok? Aqui, mais um exemplo. Olha só, esse menos 9, né? Observe que o coeficiente A é 1, tá? O coeficiente C é mais 9 e de novo aqui o coeficiente que não aparece é o B. Então novamente nós vamos passar, ó, nós vamos mudar de membro esse mais 9, tá ok? Então como é que vai ficar? Vai ficar y ao quadrado é igual a menos 9, tá certo? Lá é 0, então 0 não faz diferença. Então vai ficar então só y ao quadrado igual a menos 9. Então vai ficar como aí, ó? Vai ficar aqui y ao quadrado é igual a... Opa, eu já posso tirar esse 2 aqui, tá ok? Vai ficar então y igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 9. Perfeito? Aí que vai entrar a sagacidade de vocês, ó.
vocês vão perceber o quê? Que o número que está dentro, ó, esse número aqui que está dentro da raiz é um número que é positivo ou negativo, professor? Negativo, né? Aí vocês vão se lembrar o quê? Que na raiz quadrada, ó, raiz quadrada, porque aqui o índice é porque o índice aqui é 2, né? Na raiz quadrada, melhor, raiz, não somente na raiz quadrada, toda vez que for raiz de índice par, pode ser raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, esse cara aqui, ó, o radicando, ele não pode ser um número negativo, perfeito? Então quer dizer o quê? Que não existe raiz quadrada de número, o quê? Negativo. Então, professor, se não existe raiz quadrada de número negativo, qual vai ser a solução? Ora, a solução vai ser o quê? Conjunto vazio. Ou seja, o conjunto vazio na matemática, ele é representado por esse símbolo aqui, ó. É uma bola cortada, tá? Esse símbolo aqui quer dizer o quê? Conjunto. Essa bola cortada quer dizer o quê? Conjunto vazio, tá? Então, esse conjunto vazio, ele vai ser a nossa solução, tá certo? Não tem, tá certo? Como calcular uma raiz quadrada, então, consequentemente, a nossa resposta será um conjunto vazio. Ficou claro aí? Toda vez que vocês forem calcular a raiz quadrada de número negativo, não tem solução. Ou seja, não tem raiz. Então, quem vai ser a solução? Conjunto vazio. Não é dizer que não tem solução. Tem solução. Quem é a solução? Conjunto vazio. Mas não dá para resolver raiz quadrada de número negativo. Perfeito? Mais uma aqui. Essa daqui parece, né? Parece com o exemplo anterior, mas não é. Olha só, mais 9, o coeficiente A, quem é? O coeficiente A é menos 1 e o coeficiente C é menos 9. Então, da mesma forma, como é que vai ficar? Vai ficar x ao quadrado, menos x ao quadrado, né? Igual a menos 9. E agora, professor, eu tenho menos e menos, eu tenho menos nos dois lados da equação. Perfeito. Então, como que nós vamos fazer para resolver essa equação transformando esses dois termos aqui em termos positivos? Perfeito, né? Eu sei que vocês falaram aí, multiplica, né? Multiplica por quem? Por menos 1. Ou seja, eu vou multiplicar os dois lados da equação por menos 1. Por que que nós vamos multiplicar por menos 1? Porque quando eu multiplico por menos 1, o sinal negativo vai desaparecer. Perfeito? Então vai ficar como aí? Vai ficar... Aqui estava menos x, vai ficar só x ao quadrado. Perfeito? Ó, o sinal, ó, sumiu. Igual, tá? Igual. Aí estava menos 9, vai ficar 9, né? Ou mais 9. Aí, ó, é só partir para o abraço. Então, eu quero dizer o quê? Que x, ó, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Perfeito? Então, x é igual a mais ou menos 3. Por que que é mais ou menos 3, professor? Porque a raiz quadrada desse cara bem aqui, ó, é 3. Então, pode ser uma raiz positiva ou pode ser uma raiz negativa. Perfeito? Então, professor, quem vai ser a nossa solução? A solução vai ser quem? Vai ser menos 3 e 3, tá? Então, quem quiser botar o sinal de mais aí também, pode ficar à vontade. Tá ok? Vamos fazer mais essa daqui. Observa aí. Então, eu vou logo fazer direto. O coeficiente A é esse aqui, tá? O coeficiente B é menos 16. Ou coeficiente C. O B, nesse caso, não aparece. O B é 0. Então, resolvendo aí, ó, vai ficar menos 2x ao quadrado igual a... Aí esse 16 aqui, ó, que estava negativo, vai passar para o outro lado o quê? Positivo, né? Então, vai ficar como? Vai ficar x, ó, aí eu posso já, ó, passar já posso dividir, na verdade, ó, esses dois termos aqui, ó, por 2, por menos 2, né? Posso dividir por menos 2, divido por menos 2 aqui e por menos 2 aqui, porque se eu dividir por menos 2, eu posso, ó,
cancelar esses dois e vou ficar somente com essa expressão aqui. Então vai ficar como? Vai ficar x, ó, x ao quadrado igual a menos 8. Olha só, por que dá menos 8? Porque 16 dividido por menos 2 é menos 8. Por que ficou, por que eu repeti o sinal de mais aqui, ó? Só lembrar, né? Que bem aqui, ó, o sinal do 16 é mais, né? Aí esse mais dividido com esse menos aqui, ó, dá menos. Perfeito? Então, eu apliquei bem aqui um jogo de sinal, ó, para poder permanecer o sinal de menos, ok? Aí, continuando, vai ficar como? Vai ficar que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 8. Ah, professor, caiu justamente naquele exemplo, né? Que o senhor falou que não existe raiz quadrada de número negativo. Perfeito, tá ok? Então, qual vai ser a nossa solução? Tá? Então, presta atenção. Quando tiver raiz quadrada de número negativo, tem solução. Quem é a solução? É isso aqui, ó. A solução vai ser o quê? Conjunto vazio. Tá? Mais um exemplo. Aí nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos, ó, mudar de membro esse cara aqui, ó. Então esse menos 9 vai passar a ser mais 9. Então vai ficar como? X ao quadrado sobre 3. Só lembrando, né, que o coeficiente A aqui, ó, o coeficiente A é essa fração aqui, ó, 1/3. Perfeito? É um número racional. E o coeficiente C é menos 9. O B, nesse caso, não aparece. Então o B é coeficiente aqui que não aparece o coeficiente que não aparece é o b, nesse caso é igual a zero. Então, continuando aqui, ó, vai ficar x ao quadrado sobre 3 igual a 9, né? Aí nós temos aqui uma proporção, ó, proporção, tá certo? Nós temos essa fração e essa fração, ok? Por que aqui é uma fração, professor? Porque debaixo desse 9 tem o número 1. Então, como que eu faço aí, ó, para transformar essa igualdade aqui, ó, essa proporção, para quem não está lembrado, é uma igualdade entre duas razões. A primeira razão é essa e a segunda razão é essa. Como que eu faço para resolver? Eu vou multiplicar cruzado, ó, x, ó, vou formar um x aqui, ó. Então, x ao quadrado vezes 1, ó, x ao quadrado vezes 1, dá quanto? Dá x, né, ao quadrado, igual a quem? Aí eu vou multiplicar agora, ó, 9 vezes 3, ou 3 vezes 9, né? Vai dar quanto? 27. Perfeito? Então quer dizer que a raiz, ó, a x, né, no caso, né? X vai ser igual a mais ou menos, tá? Deixa eu só melhorar aqui. Vou botar esse lado aqui. Vou botar bem aqui. X vai ser igual a raiz quadrada, né? Ou mais ou menos, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 27. Tá ok? Eu vou deixar aqui. Professor, dá para simplificar a raiz quadrada de 27? Dá, tá? Mas eu vou explicar mais na frente como é que nós vamos fazer para simplificar essa raiz. Então, a resposta do x é mais ou menos a raiz quadrada de 27. Perfeito? Aí você bota a solução. E aqui vocês vão fazer em casa essa tarefa, tá? Para fazer em casa. Olha só, vocês vão resolver, tá? Vocês vão resolver essas equações do segundo grau incompleta quando b é zero, tá? Então tá aqui as questões. Vocês vão fazer a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, a letra E e a letra F. Eu quero que vocês respondam e mandem suas respostas lá na plataforma. Tá bom? Um forte abraço e bons estudos. Sucesso!